Você é oficialmente o Sinanceia hórrida, o peixe-pedra estuarino. O nome científico já é um spoiler da sua condição. Hórrida, nem Linnaeus, o cara que nomeou metade da natureza, conseguiu olhar para a sua cara sem sentir nojo. E a sua vida começa exatamente assim, como um acidente geológico numa poça de lama. Esqueça a água azul cristalina das Maldivas ou os documentários bonitos da BBC. Você nasce no estuário, aquela zona cinza e deprimente, onde o rio vomita terra no mar e o mar devolve lixo para o rio. Sua mãe, uma pedra gigante e imóvel com sérios problemas de pele, não tem nenhum instinto maternal digno de nota. Ela simplesmente ejeta uma massa gelatinosa nojenta, cheia de milhares de ovos no fundo e considera o trabalho feito. O lema dela é: boa sorte, molecada, quem não morrer vira pedra. Você começa a existência como um ovo boiando nessa sopa de sedimentos totalmente à mercê da maré. Não existe berço, não existe proteção e com certeza não existe amor. Você é apenas um item num cardápio all you can eat para camarões, peixes menores e qualquer coisa que tenha boca. Você é estatística pura. A estratégia da sua espécie é a loteria do desespero. Sua mãe aposta na quantidade absurda porque sabe que a qualidade individual do produto é duvidosa. Quando você finalmente eclode, não pense que já é um monstro venenoso e temido. Nada disso. Você é uma larva pelágica, um fiapo transparente e patético vagando sem rumo na coluna d'água. Você é plâncton. Isso mesmo, o futuro rei do veneno começa a carreira como o equivalente biológico de um farelo de biscoito boiando na pia, esperando ser aspirado por qualquer filtro biológico que passe por perto. Você passa semanas ou até meses nessa fase humilhante de turista acidental, sendo arrastado por correntes oceânicas para longe de qualquer lugar que preste. A ciência chama isso de duração larval pelágica, mas na prática é só você, sendo um vagabundo marítimo sem GPS, torcendo para não ser engolido por um peixe de verdade. E quando finalmente chega a hora de virar adulto, você não escolhe um recife colorido cheio de vida. Você escolhe a lama. O assentamento é o momento em que sua diversão acaba de vez. Você despenca da coluna d'água e aterrissa no lodo podre de um manguezal ou na areia suja de uma zona intermareal. Parabéns, você chegou ao seu castelo, um buraco raso onde a água desaparece 2 vezes por dia. Enquanto outros peixes exploram o oceano, você fica preso numa poça que seca, cozinhando ao sol. E o ambiente, um pesadelo químico. A água é hipóxica, ou seja, quase não tem oxigênio. Para não morrer sufocado no seu próprio quarto, você precisa apelar para a respiração cutânea. Sua pele, essa coisa rugosa e sem escamas, tem que chupar oxigênio direto do ar úmido igual a um anfíbio desesperado. Você é um peixe que mal consegue ser peixe. Obrigado a viver na fronteira entre a terra e a água porque nenhum dos dois te aceita totalmente. Sua infância termina com você sozinho, enterrado até o pescoço na lama, percebendo que sua única função agora é esperar, e esperar, e esperar. Vamos falar sobre a sua árvore genealógica. Você pertence à ordem Scorpaeniformes. Soa imponente, né? Parece nome de legião romana, mas a tradução real da sua biologia é peixe com bochecha blindada. A grande inovação que seus ancestrais trouxeram para a mesa foi um ossinho extra debaixo do olho, o suporte suborbital. Parabéns! Enquanto os tubarões evoluíam dentes de serra e os atuns viravam torpedos de músculo, sua família investiu tudo numa maçã do rosto dura. Prioridades, né? Você apareceu no planeta há uns 84 milhões de anos no Cretáceo. Dinossauros dominavam a Terra, monstros marinhos dominavam os oceanos. Aí veio o meteoro e apagou tudo o que era incrível. Sabe por que você sobreviveu? Porque para algo morrer, primeiro precisa estar vivendo. Sua linhagem já estava tão comprometida com o estilo de vida pedra inútil que o apocalipse olhou para você, confundiu com o entulho e passou direto. Você não venceu a extinção por mérito, você venceu por irrelevância. A ciência chama isso de estase morfológica. Significa que você parou de evoluir. Seus primos distantes continuaram mudando, melhorando, ficando bonitos. Você olhou para o espelho há 80 milhões de anos, viu essa cara de acidente de trânsito e pensou: é isso, atingi a perfeição. Você é a definição de teimosia genética. Enquanto peixes de verdade investiram em fuselagem hidrodinâmica para cortar a água, você trocou a natação pela defesa passiva. É a lógica do covarde. Em vez de aprender a correr, você vestiu um colete à prova de balas feito de osso e veneno e sentou no chão. Seus primos mais próximos, os peixes-leão, são os influencers
Skincars da família. Eles são coloridos, flutuam com elegância, têm aquelas nadadeiras enormes que parecem plumas. Eles são a elite do Instagram marinho. E você é o primo esquisito que mora no porão e não toma banho há 3 décadas. A taxonomia colocou vocês na mesma festa de fim de ano, mas fica claro que houve um erro grave na distribuição de genes estéticos. Enquanto eles usam o veneno como aviso, não me toque, sou perigoso, você usa como armadilha suja. Pisa aqui, eu juro que sou uma pedra. Sua evolução foi um exercício de subtração. Você jogou fora a capacidade de nadar direito. Sério, observe um peixe-pedra tentando se mover. Não é nado, é um balé de tijolo. Sua bexiga natatória é atrofiada ou inútil para flutuação real. Você é negativamente flutuante por design. A gravidade te odeia e te puxa para baixo com força total. Você não desliza na água. Você rasteja no fundo como se estivesse cumprindo pena. O resultado final dessa preguiça evolutiva é que você virou um fóssil vivo. Biólogos adoram esse termo, mas ele só significa que você é tecnologia obsoleta que ninguém teve coragem de jogar fora. Você é o Windows 95 dos oceanos, cheio de bugs, lento, feio, travado, mas se alguém tentar mexer em você sem cuidado, causa um dano irreparável no sistema. Você é um erro de projeto que deu certo por pura maldade. Você sobreviveu à fase de plâncton, o que é um milagre estatístico, mas agora começa a sua verdadeira transformação, a adolescência. Para a maioria dos animais, essa é a fase de ficar forte, rápido e vistoso para atrair parceiros. Para você, o objetivo é ficar o mais repugnante possível. O seu processo de amadurecimento é basicamente um tutorial de como desistir da estética. Você não desenvolve escamas prateadas ou cores vibrantes. Você desenvolve verrugas. Sua pele começa a engrossar e a formar papilas cutâneas, que são, tecnicamente, pelotas de carne solta e enrugada. É um pesadelo dermatológico. Se você fosse um humano, viveria no consultório médico pedindo socorro. Como peixe, você chama isso de estilo de vida. E aqui entra a sua rotina de skincare, que é o oposto de qualquer lógica sanitária. Sua pele secreta um muco pegajoso e nojento, não para te deixar liso e hidrodinâmico, mas para funcionar como cola. Você quer ser sujo. O objetivo é fazer com que a areia, detritos, pedaços de coral morto e lixo do estuário grudem na sua cara. A ciência chama isso de bioincrustação controlada. Na prática, você é um acumulador compulsivo biológico. Você deixa algas filamentosas crescerem nas suas costas como se fosse cabelo sujo. Você deixa hidrozoários construírem casas na sua testa. Você não veste uma camuflagem, você vira um aterro sanitário ambulante. Enquanto sua pele vira um lixão, seus ossos decidem entrar em greve de simetria. Seu crânio se achata e se alarga, transformando-se numa pista de pouso para parasitas. Desenvolve-se uma crista óssea profunda entre os olhos e fossas, buracos atrás deles que parecem crateras de impacto. Você não tem rosto, tem uma topografia acidentada. Seus olhos migram para o topo da cabeça, saltando para fora em pedúnculos ósseos. Você vira um periscópio de paranoia. Por quê? Porque a partir de agora sua vida será passada, enterrado até o pescoço na lama. Você precisa ver o mundo sem participar dele. É o voyeurismo mais triste da natureza. E a sua boca? A boca. Ela vira para cima num ângulo vertical permanente de desprezo, dando a você a expressão eterna de quem sentiu um cheiro ruim. Provavelmente o seu próprio cheiro, já que você não toma banho. Essa configuração superior serve para engolir coisas que passam nadando inocentemente acima da sua miséria. Sua adolescência termina com a aceitação da sua nova realidade. Você é um gárgula aquático. Você perde qualquer resquício de agilidade. Seus músculos de natação atrofiam em favor de músculos de explosão para a boca. Você trocou a maratona pelo soluço. Você agora é oficialmente uma mina terrestre biológica, feia, imóvel e esperando alguém pisar em você para se sentir relevante. Bem-vindo ao auge da sua existência. Agora que você é um adulto formado, sua rotina diária consiste em absolutamente nada. Você é o rei do sedentarismo. Se existisse um concurso de quem gasta menos calorias para continuar respirando, você ganharia o ouro, a prata
prata e o bronze sem sair do lugar. Sua estratégia de vida é o sit and wait, senta e espera, que é o termo científico educado para preguiça oportunista. Sua fisiologia é uma ode à avareza termodinâmica. Você tem uma taxa metabólica padrão, SMR, ridícula. Seu corpo queima combustível com a mesma vontade que um adolescente arruma o quarto. Você não caça ativamente, você não persegue, você não gasta energia procurando almoço. Você espera que o universo jogue comida na sua boca por pena ou por acidente. Seus músculos são quase todos de fibras brancas, o que significa que eles não prestam para nadar longas distâncias, apenas para um único espasmo de violência depois de 3 dias de coma vigiado. E a sua inteligência de caça é baseada na falsidade ideológica. Lembra daquele lixo todo grudado na sua cara? As algas, o lodo, os pedaços de coral morto? Isso não é só falta de higiene, é uma armadilha. Peixes herbívoros olham para você e não veem um predador, veem um pasto. Eles nadam na sua direção, pensando, que alga gostosa crescendo naquela pedra feia. Você atrai sua comida sendo literalmente a coisa mais suja do ambiente. Você não é um caçador honrado, você é um buffet falso armado com explosivos. Quando a presa comete o erro fatal de achar que você é mobília, você ativa seu único superpoder real, a sucção inercial de alta velocidade. Sua mandíbula não morde, ela implode. Em menos de 15 a 50 milissegundos, mais rápido do que um piscar de olhos humano. Sua boca projeta-se para a frente e sua cavidade bucal expande violentamente. Você cria um vácuo instantâneo, um buraco negro subaquático que chupa água, lama, peixe e a dignidade da vítima, tudo de uma vez. Não existe luta, não existe a emoção da perseguição. É pura física hidráulica. A presa nem vê você se mexer. Num momento ela está nadando, no outro ela está dentro do seu estômago escuro, provavelmente ainda viva, se perguntando onde foi parar o sol. Você é um aspirador de pó biológico movido a ódio e fome. E a posição da sua boca, vertical, voltada para cima, você é tão preguiçoso que nem vira a cabeça para comer. A comida tem que passar literalmente por cima do seu nariz para você se dar ao trabalho de abrir a boca. E depois desse glorioso milésimo de segundo de ação, você volta ao coma, você digere a vítima lentamente, curtindo a sensação de ter enganado um animal superior que realmente sabia nadar. Sua vida adulta é isso, semanas de imitação de pedra, um soluço de violência extrema, e depois mais semanas fingindo ser geologia. Você come qualquer coisa, peixes, camarões, cefalópodes, se couber na boca e for estúpido o suficiente para chegar perto, vira proteína para manter sua feiura operante. Você é a definição de esforço mínimo, lucro máximo. Se você acha que sua vida de pedra imóvel era ruim, espere até descobrir o que significa ser uma fêmea dessa espécie. No mundo dos peixes pedra, o dimorfismo sexual joga contra você. Você é significativamente maior e mais pesada que os machos. Você é o tanque de guerra, a mama monstruosa que carrega o fardo genético da espécie. E não espere romance, jantar à luz de velas ou qualquer cortejo elegante. A reprodução do Sinanceia horrida é tão grosseira quanto a sua aparência. Quando a lua ou a temperatura da água dão o sinal, você é forçada a sair do seu isolamento confortável e participar de uma agregação de desova. Basicamente, é uma festa estranha onde vários monstros solitários se reúnem num lodaçal para perpetuar a feiura. Você, com seu corpo cheio de ovos, tem que se arrastar para perto dos machos menores que estão lá apenas pela oportunidade biológica. E o ato em si, esqueça o cuidado. Você não constrói um ninho bonito como um ciclídeo ou carrega os ovos na boca. Você expele uma massa gelatinosa bentônica. É isso mesmo, seus filhos não são joias preciosas, eles vêm embalados numa bola de muco que parece catarro gigante. Você despeja milhares de ovos de uma vez no fundo do estuário, criando um banquete instantâneo para qualquer coisa que passe por perto. Sua estratégia materna é baseada na estatística fria. Se eu jogar 50 mil filhos na lama, talvez um sobreviva. E o que você faz depois de expelir essa fortuna biológica? Você fica para proteger? Abana os ovos com as nadadeiras? Claro que não, você vira as costas,
ou o que quer que seja aquela região dorsal rugosa e rasteja de volta para o seu buraco. Você é a mãe mais negligente do oceano. Seu trabalho acabou. Você converteu calorias preciosas que levaram meses de imobilidade para acumular em ração de luxo para caranguejos. Ser fêmea, disse Orhida, significa que seu corpo é sequestrado pela necessidade de produzir esse desperdício gelatinoso. Você passa o resto do ano comendo e mal se movendo só para abastecer esse único momento de despejo massivo. Você é uma fábrica que opera no prejuízo. E vamos ser honestos, os machos não trazem flores. Eles são menores, oportunistas e só querem borrifar a contribuição genética deles na sua pilha de gosma e fugir antes que você sinta fome. E lembre que também come peixes menores. O risco é enorme. Agregações de desova são eventos óbvios. Você está exposta. Tubarões e raias adoram essas reuniões. Enquanto você está ocupada sendo mãe, você está tocando um sino de jantar que diz peixe-pedra distraído aqui. Você arrisca ser comida só para dar à luz milhares de decepções que também serão comidas. É um esquema de pirâmide da morte. E você é a investidora fundadora que paga a conta com a própria carne. Você acha que a sua vida de eremita imóvel te garante paz e solidão? Que nada. Você nunca está sozinho. Você é um condomínio popular superlotado e mal administrado. A sua estratégia de não se mexer por semanas transformou o seu corpo no sonho imobiliário de qualquer parasita do estuário. Você não é um peixe, você é um buffet all-inclusive para vermes e crustáceos. Comece pelas suas brânquias. Elas já sofrem para tirar oxigênio daquela água podre, mas agora elas têm inquilinos. Copépodes como o Ergacillus cianceiensis acham que suas guelras são redes de descanso. Eles se fixam lá e sugam seu sangue diretamente da fonte, transformando cada respiração sua numa luta asmática contra vampiros microscópicos. Você está sufocando lentamente enquanto alimenta seus próprios torturadores. E por dentro você é um festival de helmintos, trematóides e nematóides Histerotilaceum sp. Fazem a festa no seu trato digestivo. Eles nadam na sua sopa gástrica, roubando os nutrientes daquela presa que você demorou 2 semanas para caçar. Você trabalha pouco, é verdade, e eles lucram. Sua única defesa é nojenta. Sua pele secreta ictiocrinotoxinas. Basicamente, você transpira veneno o dia todo. É um antibiótico natural para impedir que cracas e parasitas tomem conta total da sua epiderme. Mas pense na ironia. Você tem que viver banhado no próprio suor tóxico só para não ser comido vivo por coisas menores que uma unha. Sua higiene pessoal é uma guerra química constante contra a coceira eterna. Mas digamos que você vença os piolhos. Você olha para os seus 13 espinhos dorsais carregados com estonostoxina e verrucotoxina e pensa, sou invencível, quem vai morder um picolé de dor e necrose? A resposta é simples e humilhante. Quem for grande o suficiente para não se importar. Seu nêmesis não é um estrategista, é um tanque de lixo biológico chamado tubarão-tigre. Ele olha para você e não vê um perigo, vê um crocante com recheio picante. Estudos mostram que tubarões-tigre e tubarões brancos comem peixes-pedra com frequência. Sabe o que acontece com o seu veneno complexo, cheio de GABA e proteínas destruidoras de células? Nada. Se o tubarão te engole inteiro antes de você disparar os espinhos, ou se o estômago dele é blindado, você vira apenas uma digestão difícil. Você passou milhões de anos refinando uma arma química nuclear só para ser comido por um bicho que também come pneu e placa de carro e tem as serpentes marinhas como a Astrotia stockesii. Elas frequentam o mesmo lodaçal que você. Elas têm veneno, você tem veneno. É uma guerra fria no fundo do estuário. Mas elas têm uma vantagem. Elas se movem. Você fica parado confiando na sua camuflagem de pedra, enquanto ela te cheira, te acha e decide se vale a pena o esforço. Seu sistema de defesa é passivo. Você precisa ser atacado para se defender. Se o predador for rápido ou imune à sua agulha hipodérmica, você morre com a arma na mão ou na barbatana, provando que sua evolução focou tanto na defesa que esqueceu de criar um plano B para quando a blindagem falha. Parabéns, você é um sobrevivente, graças ao seu metabolismo ridículo que queima calorias na velocidade de uma geleira derretendo. Você enganou a morte, enquanto peixes ativos e atléticos queimam seus motores e morrem de estresse oxidativo, basicamente enferrujando por dentro de tanto respirar. Você mal usa oxigênio. Isso significa que você não envelhece como os outros. Você dura 5, 10,
talvez 15 anos. Mas não comemore, essa longevidade não é um prêmio, é uma sentença de prisão perpétua numa solitária de lama. A sua velhice é apenas a extensão do tédio. Você passa uma década inteira olhando para a mesma pedra, o mesmo lodo, com a mesma cara de desgosto. Seus olhos periscópicos começam a falhar, turvados pela catarata ou cobertos por algas que você tem preguiça de limpar. Suas articulações, se é que podemos chamar assim, ficam rígidas. Mas o pior não é o corpo falhando naturalmente, é o que você acumulou durante todos esses anos. Lembra que você é um predador de topo no estuário? Você comeu peixes que comeram camarões que comeram lixo. Você é o final da linha de esgoto. Seu corpo virou um depósito de tudo o que a humanidade jogou na água. Você não é mais um organismo biológico puro. Você é um aterro sanitário químico concentrado em um pacote de 2 quilos. Seu fígado, coitado, é o mártir silencioso dessa história. Estudos provam que peixes bentônicos como você, que vivem enfiados na lama onde os metais pesados se depositam, são esponjas de veneno industrial. Você está carregado de arsênio, cádmio, chumbo e mercúrio. Você é basicamente uma tabela periódica do horror tóxico. Seu corpo tenta lutar, produzindo proteínas de desintoxicação chamadas metalotioneínas, mas é uma batalha perdida. Você está oxidando por dentro. Essa é a verdadeira tortura da sua velhice. Você não sente dores nas costas porque carregou peso, você sente seu fígado falhar porque ele está saturado de poluição humana. Aquele metabolismo lento que te salvou da fome agora joga contra você. Ele impede que você elimine as toxinas rápido o suficiente. Você bioacumula. Cada peixe que você comeu nos últimos 10 anos deixou um presente metálico nos seus tecidos. Você se torna letárgico não por estratégia, mas por falência múltipla de órgãos. Sua imunidade cai. Aquelas úlceras na pele que suas toxinas controlavam começam a abrir de verdade. Seus rins param de filtrar. Você termina seus dias não como um rei do estuário, mas como um barril de lixo tóxico vivo, esperando que a falha sistêmica desligue o único neurônio que ainda funciona na sua cabeça blindada. Você venceu a natureza, mas perdeu para a química industrial. Você se acha o grande vilão dos oceanos, o Lorde da Dor. E de fato, quando um humano pisa em você, a dor é descrita como tão excruciante que as vítimas imploram para amputar o pé. Você causa choque, paralisia e necrose. Você se sente poderoso, né? Uma arma biológica perfeita. Sinto informar, mas sua arma perfeita tem um defeito de fabricação ridículo. Ela não aguenta um banho morno. Seu veneno, composto pelas proteínas complexas estenostoxina e verrucotoxina, é termolábil. Isso é o jeito científico de dizer que ele cozinha fácil. Se a vítima enfiar o pé num balde de água quente, uns 45 graus Celsius, temperatura de chuveiro elétrico no inverno, a estrutura molecular do seu veneno colapsa. Isso mesmo, você passou 84 milhões de anos evoluindo um coquetel químico complexo, gastando energia metabólica preciosa, e ele é neutralizado por uma chaleira. Sua ameaça mortal é derrotada por um escalda-pés. Você não é um monstro indestrutível, você é apenas uma proteína instável que não aguenta o calor da cozinha. Todo o seu terror psicológico vai pelo ralo assim que alguém liga a torneira de água quente. E se a água quente não for suficiente para acabar com a sua autoestima, a indústria farmacêutica termina o serviço. Você não é mais uma sentença de morte garantida. Os humanos inventaram o SFAV, Stonefish Antivenom. Eles pegam o seu veneno, injetam em cavalos, criam anticorpos e engarrafam a cura. Você deixou de ser o ceifador dos mares para virar apenas uma emergência médica cara e burocrática. Você não mata mais, você apenas causa uma conta hospitalar alta e uma história chata para o turista contar no bar. Mas a humilhação final acontece na Ásia. Lá, a sua cara pavorosa e seus espinhos mortais não causam medo, causam fome. Sim, você é comida. Chefes especializados olham para essa sua pele verrugosa coberta de lodo tóxico e pensam: isso deve ficar ótimo frito com gengibre. Eles te capturam, cortam seus espinhos venenosos com uma tesoura de cozinha. Tanta evolução para ser desarmado por um utensílio doméstico e te servem cru ou cozido em sopas caras. Você, o ápice da toxicidade marinha, termina sua jornada evolutiva sendo mastigado por um primata que acha exótico comer algo que parece um paralelepípedo
lípido doente. Sua defesa química falhou, sua camuflagem falhou e sua dignidade foi servida com molho shoyu. Finalmente chegamos ao grande finale. Depois de uma vida inteira dedicada à arte de não fazer nada, você espera uma morte digna de um rei do pântano. Talvez uma batalha épica contra um tubarão, ou simplesmente adormecer na lama para sempre. Sinto decepcionar, mas o seu fim não será biológico, será industrial. Você mora num estuário. Sabe quem mais adora estuários? Empreiteiras. O seu lodaçal fedido foi rezoneado para virar uma marina de luxo ou um aterro para condomínios. Entra em cena o seu novo predador, a draga de sucção. Uma máquina barulhenta, cega e imparável que revolve o fundo do rio para abrir caminho para iates de gente rica. Quando a tubulação gigante desce e começa a aspirar o fundo, o chão treme. O mundo ao seu redor entra em colapso. E o que você faz? O que o Sinanseya Ohida faz de melhor? Você congela. Seu instinto de 84 milhões de anos grita: se eu não me mexer, o monstro não me vê. É a aposta final da sua evolução. E desta vez é a aposta mais estúpida possível. A draga não está te caçando, ela está comendo o chão. Sua camuflagem perfeita funciona tão bem que você é sugado junto com a areia, o lixo e os pneus velhos. Você não é uma vítima, é entulho. Você é cuspido para fora de uma tubulação de dragagem, aterrissando violentamente numa pilha de sedimentos secos sob um sol escaldante. Você está num aterro de recuperação de terras. E aqui entra a ironia final da sua biologia. Lembra daquela sua incrível capacidade de sobreviver fora d'água por 24 horas? Aquilo que parecia um superpoder agora é a sua tortura. Você não morre rápido, você fica lá, respirando o ar seco e poeirento, cozinhando lentamente dentro da sua própria armadura de couro e verrugas. Você tenta se mexer? Claro que não. Seu instinto te manda ficar parado. E a sua camuflagem é tão perfeita que nenhum operário da obra percebe que aquela pedra feia no meio da areia está agonizando. Você é invisível até na hora da morte. Ninguém vai te resgatar e te jogar de volta no mar, porque você parece entulho. O fim chega na forma de um rolo compressor ou de uma pá carregadeira que nivela o terreno. Você é esmagado e compactado junto com o cascalho para formar a base de um novo estacionamento. Afinal de contas, por que é terrível nascer como um Sinanseya Ohida? Porque você é a prova viva de que a evolução não busca a glória, apenas a persistência medíocre. Você nasce no lixo, vive como um aspirador de pó imóvel, luta contra parasitas que moram na sua cara, acumula veneno que não funciona em água quente e termina sua jornada de 84 milhões de anos virando literalmente uma pedra de pavimentação. Você não viveu, você apenas ocupou espaço até virar asfalto.